E se o Tite for o técnico do Flamengo, né, nesse momento que nós estamos aqui, o Vitor Pereira já não é mais o técnico do Flamengo, vai sair o anúncio oficial aí, 15 milhões de reais a multa ele vai receber. Que beleza, hein? Eu tinha um grande colega, mestre, Cláudio Cabral, em Porto Alegre, que dizia o seguinte: o bom para alguns treinadores não é ganhar, é perder. Uma frase espetacular. Porque o cara, quanto mais perdia, ele ganhava multa rescisória. É verdade. É isso aí. E é o caso de alguns aí no Flamengo. O Paulo Souza, que recebeu, deixa eu me lembrar aqui, 7 milhões de multa, 7 milhões de reais de multa. E agora o Vitor Pereira sai com 15 milhões de reais de multa. Então, em 2 treinadores, o Flamengo pagou 22 milhões de reais de multa. Mais o Rogério, que teve que pagar uma bala também quando o Rogério foi dispensado. Mais o Renato também. Certo? Então é o seguinte, ó, imagina se o Flamengo fosse bem gerido. O Flamengo já é uma superpotência. Imagina se o Flamengo fosse bem gerido profissionalmente, tivesse executivos competentes no futebol e nessa parte, porque administrativamente eles estão bem, financeiramente também, mas se fosse bem gerido no futebol para evitar esse tipo de coisa. Nossa Senhora. Eles estão gastando... eles mandam embora técnico campeão. Exato. Rogério foi campeão, foi mandado embora. O Dorival Júnior, uma explicação pífia do diretor de futebol. Não vou falar porque o motivo arrogante, que é desagradável. Marcos Braz, que tem que sair, né? Já tinha que ter sido mandado embora. Eu acho que ele não sabe, porque ele deve ser muito amigo do Landinho, ou ele deve ser muito forte em algumas questões extras. Pode ser. Só pode. Eleição, essas coisas. Só pode, para não ter caído. Porque, cara, o Flamengo... Deixa eu falar para você uma coisa. O Flamengo ontem, ele foi atropelado. Não é pelo placar só, não. Eu não estou falando do placar só do jogo, não. Eu estou falando pela maneira com que o Fluminense jogou e pôs na roda. E o que é, no futebol, você ter um jogador de experiência, de categoria, qualificado como Marcelo, né? Ele ditou o ritmo do jogo. Ele chamou a bola, ele prendeu a bola, ele falou para, ele falou volta, ele falou calma, ele xingou a hora que tinha que xingar. Um líder, né, natural, com uma experiência, uma bagagem incrível, Marcelo. E claramente ainda não está na forma física ideal. E vou além para você, hein? Vou além para você. Candidato. O Fluminense se torna candidato a tudo que disputar para ganhar título. Candidato favorito entendeu? Não, mas candidato Mas candidato forte, não tem favorito. O único favorito para mim, para conquistar título no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Sim, eu acho que tem 2. Nem Galo, nem Flamengo. Não, se o Tite assumir o Flamengo é favorito a tudo, eu acho. O Tite é um grande treinador, cara. Tem muita gente dizendo que o Tite passou, não sabe nada. O Tite é um cara jovem, cara. O Tite nasceu em 61. O Tite vai fazer 62 anos agora em maio. É um treinador muito multivitorioso. 2 Copas do Mundo. Foi mal nas Copas? Foi. Fiasco, eu diria. Contra a Croácia, um fiasco. Estávamos lá, aliás. Aliás, reportagem bem mais consistente do que a narração, né? Te carreguei nas costas. Não, imagina. Atrás do gol, né? Assim. Exatamente. Não perco a piada, né? Lógico. É evidente. Agora, o Tite, se assumiu o Flamengo é favorito a tudo, Ulisses. E tem muita gente dizendo que o Tite não sabe nada. Treinador defensivo, da onde, pessoal? Com esse grupo na mão aí, e com toda a experiência que ele já tem, o Flamengo é favoritaço se o Tite for o técnico. Se for o Sampaoli é curto prazo. Não aguenta. Jogador briga com o jogador, cria problema com o jogador. O Sampaoli eu gosto do estilo, mas ele é curto prazo. E se for o Cudê? Treinador para ser. O Cudê é mania de perseguição. É um cara que enxerga fantasma onde não tem. É complicado. Já foi assim no Inter, agora no Galo. Ele deu uma declaração, né? Não, tá fora. O que ele falou? Como é que ele falou mesmo? Ele disse que a diretoria não cumpriu, que ele esperava um jogador, veio outro, esperava outro jogador, veio outro, e que prometeram uma coisa e deram outra. Nossa, foi terrível. E depois a derrota pro Libertad, né? O Dorival vai ser o técnico do Galo. Dorival Júnior vai ser o técnico do Galo. E aí o Galo acertar. O Galo acerta. O Galo incorpora, mas eu não vejo o Galo tão forte quanto o Palmeiras, Flamengo e o Fluminense. Não. Hoje, para mim, Palmeiras é favoritíssimo a tudo. Flamengo não é, Preto. Está uma crise muito grande. Se o Tite for o técnico, eu acho que é. Pode mas eu estou concordando contigo. Se for o Sampaoli, aí... Sampaoli é treinador para 6 meses. Começa a brigar com os caras e não fala com ninguém. Porque hoje, querendo ou não, quem manda são os jogadores. Aliás, é o seguinte, empresários, que é o melhor emprego do mundo hoje. Tem empresário que é mais forte que time de futebol hoje. Aí tem empresários, jogadores, presidentes. Essa é a minha hierarquia de futebol. Torcedores uniformizados, são os quartos já. Eles já eram 7, já são os quartos. Executivos, e aí vem os treinadores. O treinador é o sexto. O treinador está muito fraco hoje. Ele tem que resolver tudo, mas ele é fraco. Ele é a parte mais fraca. Se ganhar, o grupo ganhou. Se perder, ele perdeu. É isso. Ele é a parte mais fraca. A não ser que seja assim um medalhaço, né? Chega um Guardiola, um Klopp, um Tite.
O Tite é um medalhão no Brasil. O Tite é um medalhão. O Tite chega, os caras ficam, opa, vamos ouvir. Silêncio. Mas vem de 2 Copas do Mundo de derrota. Mas é um grande treinador. Campeão da América, do mundo, brasileiro, da Copa do Brasil. Ganhou tudo, cara. Mas não sei. Teve a chance de ter a melhor seleção na mão e não conseguiu ganhar. Isso aí foi ruim pro Tite, tanto é que ele acabou se oferecendo, entre aspas, pro futebol inglês. E nem foi mencionado. Nem mencionado foi. É desagradável isso. Botaram o Lampard agora para fechar a temporada. E no meio do ano deve vir o Nagelsmann, alemão, que tem 35 anos. O cara que estava no Bayern de Munique. É ele que deve ser o técnico. Então é para você ver como é que tá o negócio. Não tá fácil, não. A vida do Tite é complicada. Eu achei, e eu acho ainda, que o Tite pode assumir a qualquer hora o Corinthians. Qualquer hora, tu acha? Porque eu acho que... Tu acha que eu acho que não? Porque ele já fez tudo no Corinthians. E eu entendo bem o que ele pensa. Ele é a comissão técnica dele. O Kleber Xavier, o filho dele... Eles querem novos desafios. O Corinthians já passou. Ganhou tudo no Corinthians já. Vai fazer o que de novo no Corinthians? Já ganhou tudo. Mas... E talvez para muitos... não larga uma seleção brasileira para ser técnico do Corinthians à toa. Parece que está preparando o terreno. Um cara que era o braço direito do Tite na seleção. Mas vem cá, tu recusaria o Flamengo hoje? Não. O Flamengo hoje é uma vitrine gigantesca e com um elenco com capacidade de ganhar. Mas eu não sei, Biel, esse elenco, o que está acontecendo com esse elenco? Esse elenco é muito vitorioso, cara. É vitorioso, mas não consegue ganhar, cara. Os caras estão 4 vice-campeonatos seguidos, aí 5. Ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil. Sim, recentemente. É que o planejamento foi todo errado. Deram 40 dias de folga, o treinador chegou no início de janeiro, a preparação foi ruim. É uma série de coisas, cara. Não foi culpa muito da diretoria. O jogador... Por isso que eles estão bancando o técnico agora, evidente. Não estão bancando. Já mandaram embora. Vai sair a oficialização. Já. Mandaram embora já. E aí é o seguinte, cara, o jogador de futebol, principalmente o vitorioso, ele ganha, ele dá uma relaxada. E tu não pode relaxar junto. Tu tem que manter a corda esticada. Vamos supor, eu e tu, nós somos diretores executivos de futebol. A gente não tem férias, eles têm. Entende o que eu quero dizer? A gente ganhou, 90 minutos depois, tá? Festa lá, champanhe, comida e tal. Ok, taça. No dia seguinte, irmão, começa uma competição daqui a 20 dias. Sabe? Não adianta. Não adianta. E o Flamengo relaxou em todos os sentidos. Em todos. Cara, teve uma preparação gigantesca. Lembra? O Campeonato Brasileiro terminou dia 13 de novembro. A Copa do Mundo começou, aí nós viajamos e tal. E eles ficaram de 13 de novembro a 13 de dezembro parados. Cara, de 14 de dezembro até 2 de janeiro, o Flamengo não fez nada, cara. Os outros clubes se prepararam, cada um na sua, evidente. Ainda deram folga na semana de Natal e Ano Novo, que eu já achei um absurdo. Mas a maioria dos clubes se preparou, fez testes, trabalhou pelo menos em 10 dias. O Flamengo não. O Flamengo com o Mundial pela frente. Tanto é que o Flamengo na Supercopa contra o Palmeiras foi dia 28 de janeiro. Fisicamente dava para ver que o Flamengo estava descontado em relação ao Palmeiras. Claro, dava para ver. Tanto que perdeu, apesar da qualidade técnica do jogo. Então, cara, tem que ter, não dá para relaxar nunca. O futebol é assim. Quem quer trabalhar no futebol é assim. Senão não adianta. E os jogadores são muito poderosos. Eles são muito vitoriosos. Mas e agora? Estão com moral para ter esse poder ainda? Claro que estão com moral, porque eles ganharam muito. Agora, o Palmeiras tem o mesmo número de títulos que o Flamengo, recentes. Olha a diferença de gestão. Concorda comigo? O mesmo número? É praticamente o mesmo número de conquistas. Não, o Palmeiras tem mais. Não, mas vamos lá, o Flamengo foi pegando de 19 para cá. Em 19 foi campeão. Mas você pegou o Palmeiras de 15, é isso? Não, tudo bem. Então... Tá, tinha que pegar o Flamengo também para ver. Não, mas eu estou pegando o Flamengo da gestão Landim. Tá, Landim. Landim, Jorge Jesus. Campeão brasileiro em 19 e 20, certo? Campeão da Libertadores em 19 e 22. Campeão da Copa do Brasil em 22. Me ajuda aí, ganhou antes a Copa do Brasil em 20... que é muito... 19, 20, não, 19, 20, não, 19, 22. não, 19 foi o Atlético Paranaense, em 20 foi o Palmeiras, em 21 foi o Galo, que ganhou a Copa do Brasil, e em 22 foi o Flamengo. É uma só, então. Porque ele pegou o Palmeiras. Exato. E Campeonatos Carioca, 19 e 20. Tem 7 títulos de 19 para cá. Ganhou uma Recopa? Não, acho que não. Perdeu pro Del Valle agora, a outra ganhou. São 8. São 8 títulos. Ganhou a Supercopa do Galo, perdeu. Perdeu a Supercopa do Palmeiras, perdeu. Então são 8 títulos importantes, cara. Na proporção não é pouco, não. É um elenco vitorioso também. Mas quando fica aí com todo esse tempo, todas essas horas, todos esses momentos, tomando na cabeça e perdendo o campeonato um atrás do outro, sim, cara, sim. São 4 vice-campeonatos, cara. Sendo que esse último abriu 2 gols de diferença no primeiro jogo. Tá, mas nas últimas 4 Libertadores eles ganharam 2 e foram vice na outra. Sim. Mas é chegada forte, cara. É chegada forte.
Qualquer treinador que for pegar o Flamengo hoje vai ter um grupo de qualidade na mão, mas saber gerir os caras. Né? Tem que ser uma espécie de parceiro. Acho que esse diretor de futebol vai... Ele é muito ruim, né? Não. Eu tenho visto aí beneméritos do Flamengo nas redes Os sociais. caras chamando Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Só chegou o Marcelo do Real Madrid, o que deu? É lamentável. Um dirigente, o Zico falou sobre isso. O dirigente não pode fazer isso. O jogador pode, o dirigente não. O dirigente não. Isso é cair no folclore, no desrespeito, né? E até não entender o processo também, né? O Flamengo vai ser favorito hoje. Como se chama? Soberba. Soberba, é isso aí. Prepotência, arrogância, falta de humildade. Exatamente. De pé no chão. Tanto é, cara, que ele falou isso do Davi Luiz. Você lembra a cara do Davi Luiz, olhando pra ele assim, tipo, assustado? E deu uma ironizada, deu uma risadinha assim, pô, o que é isso aqui, né? Não, e não Porque esses caras vêm com outra cabeça. E não enfrentou o Real Madrid, ainda bem, né? Não deu nem tempo. Não, senão ia perder. Ia tomar uma sapatada. Com aquela preparação que fez. Quer dizer, então isso que eu acho incrível. O cara vai para o Mundial de Clube sem preparação nenhuma, o Flamengo, cara. Sim. Com as férias erradas, cronograma completamente errado. E estourou no resto. Perdeu a Supercopa, foi para o Mundial, perdeu. Aí chega na Libertadores, estreia com derrota, com o time que ele não tinha treinado. É o que saiu na imprensa agora que eu achei lamentável. Como as escalações estavam vazando, o Vitor Pereira parou de treinar o time que ele considerava ideal para não vazar a escalação. Mas não treinava os caras? Não treinava. Os jogadores ficaram indignados, cara. Aconteceu isso contra o Alcas, quando perdeu, e aconteceu isso no Fla-Flu agora. E o jogador não perdoa, né? Não. Cara, olha o que é o Gerson, velho. Vergonha. O Gerson voltou da França, ele anda. O Gerson e eu no meio de campo é a mesma coisa. Ele anda em campo. Ele não compete, ele não marca, ele não joga. Faz falta forte. E outra, bom jogador, né? Não é mau jogador. Claro que é bom jogador para a realidade atual. Mas, pô, um cara ligado ao Flamengo me falou, pô, analisa ele jogando, cara. Ganhou uma fortuna e anda em campo, caminha em campo. Caminha em campo, Gerson. Caminha. Então, com o Tite... Se o Tite vier, é claro. Se o Sampaoli vier, tem um detalhe. O Sampaoli não fala com os jogadores. Ele só orienta lá e tal. Joga, cobra. É só perguntar ao pessoal do Santos e do Galo. Aí. E pede jogador a toda hora. Provavelmente vai pedir mais uns 3 ou 4 reforços. E o Tite não. O Tite traz o grupo para si. Assim como o Jorge Jesus. Então pode ser o Jorge Jesus também. Pode ser também. Será? Porque tá sem emprego, né? Não, ele ainda está com o Fenerbahçe. Não, mas tá liderando lá. Só que não vai renovar. Então o Jorge Jesus ficaria ali, vamos colocar aí, final de maio. É duro esperar até lá, hein? 1 mês e meio para esperar. Complicado. Pode cair fora da Libertadores se complicar. Complicado. Porque é o seguinte, eu acho que não vão esperar. Palmeiras, o Vitor Pereira ao Flamengo, o Vitor Pereira, imagina o que o Vitor Pereira, se você colocar no ponta do lápis aí, perdeu junto com esse elenco de dinheiro para o Flamengo da falta de conquista de títulos. Quanta grana, velho. Não. E o prestígio no futebol brasileiro? Tu acha que ele volta a trabalhar no futebol brasileiro? Não volta nunca mais. Dificilmente. Nunca mais. E querendo ou não, o Brasil virou um território importante para treinadores portugueses. A gente tem um monte hoje aqui. A gente tem esse Pedro Caixinha no Bragantino que está fazendo um trabalho ruim, dá para ver. O Antônio Oliveira, que é jovem, que está no Coritiba, que me parece que é comum também. Aí nós temos o Pepa, que é uma incógnita no Cruzeiro agora. Vamos ver se ele vai fazer sucesso. Tem o do Bahia também, que foi bem no Del Valle, mas que o Bahia, a gente olha para o time do Bahia, é um time médio apenas, médio para ruim. É o Renato Paiva, que trabalha no Del Valle, quer dizer, tem o Abel Ferreira, que está nadando de braçada também em relação aos portugueses, por incrível que pareça.